Olá, meninas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês vão assistir esse vídeo, que vocês sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Como eu já falei aqui no grupo, a gente vai começar o estudo desse livro, Poder da Mulher que Ora. Só que, analisando ele e algumas anotações que eu já tinha aqui, eu percebi que a gente já começou o estudo desse livro há 5 anos atrás. E chegamos até o estudo do 3º capítulo. Porém, eu vou recapitular. Vamos apagar, esquecer o que passou. E para você que vai comprar o livro, eu vou fazer algumas atualizações. Como? Tem algumas partes que a autora ela se refere a ela. E eu vou dar uma generalizada aqui na leitura desse livro. Algumas partes também eu pulo, porque senão a gente não vai terminar até 2030. Então, vamos lá? Que Deus possa nos abençoar, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a direção, o direcionamento, o discernimento, a sabedoria, o olhar espiritual, de maneira que a gente venha adquirir experiência e sabedoria, meu Pai. Que a gente venha suprir as nossas necessidades através dessa leitura. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas, na vida de cada uma, na medida que cada uma necessita e precisa. É o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, toma a frente de tudo que vai ser feito, dessa leitura desse livro, meu Pai, pautado em testemunhos e baseado na Tua palavra. Deus fala com a gente em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada uma das meninas, cada uma das pessoas que vão estar, meu Deus, desfrutando, meu Pai, desse vídeo, e que seja para a edificação da vida espiritual de cada uma delas. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? O poder da mulher que ora. Muitas vezes, achamos a vida difícil em vez de fácil. Complicada em vez de simples. Potencialmente perigosa em vez de segura, e exaustiva em vez de estimulante. Com frequência, é mais como um vento forte, quente e seco, do que como uma brisa suave, fresca e estimulante. Você sabe que, lendo esse pequeno trecho, eu lembrei da minha adolescência. Geralmente, quando a gente é jovem, né, mais jovem, na nossa adolescência, período escolar, ou quando a gente começa a florescer, né, a gente começa a fantasiar a vida de uma maneira que de fato ela não é. A gente pensa que as coisas são mais fáceis, vou ter minha casa, vou ter meu marido, vou ter minha família, e nem sempre é assim. Às vezes, para conquistar algo é tão difícil, ainda que a gente sirva a Deus. Existem coisas que a gente vai aprender com a ajuda desse livro. Esse livro, para mim, é como um mecanismo de auxílio para a nossa fé. Porque a gente sabe que a Bíblia, ela é o caminho de tudo, é a nossa bússola. Mas esse livro eu vejo como uma ferramenta, um auxílio para nós que somos mulheres de Deus, que às vezes temos levado a vida dessa forma aqui. Antigamente a gente achava que tudo seria mais fácil, como uma brisa leve, uma brisa suave, refrescante, revigorante. E quando a gente começa a viver de fato, de verdade, a gente percebe que é exaustivo, cansativo. Não é como imaginávamos. Vamos continuar? No entanto, descobrimos, quando começamos a aprender de Deus, caminhar no caminho de Jesus, à luz da Bíblia, a gente descobre isso aqui, ó. Descobrimos que Deus pode, sim, Ele pode, aplainar nosso caminho, acalmar as tempestades, manter em segurança aqueles que prezo e a mim mesmo, e até mesmo simplificar as coisas, quando peço que Ele carregue as complicações da vida para mim. A Bíblia vai dizer,
Deus, em um determinado momento, diz assim, o Senhor Jesus, ele diz, troca o teu fardo, o meu jugo, ele é leve. O fardo é leve, o jugo é suave, não é assim? E isso aqui mostra que as dificuldades, elas não vão acabar, os problemas não vão deixar de surgir, eles virão. Mas quando a gente começa a ter uma certa intimidade com Deus, a ter mais sabedoria, aprender mais da parte de Deus, com o auxílio da Bíblia, com o auxílio do Espírito Santo, a gente começa a entender que, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às dificuldades, em casa, no casamento, com os filhos, no trabalho, consigo mesma, que nós temos lutas internas, a gente vai aprender que o Espírito Santo ele vai nos ajudar a lidar com cada uma delas. Contudo, isso não acontece sozinho. Não é do dia para a noite. Não cai do céu como a chuva. Isso só acontece com a oração. E muita oração. Por isso, o nome do livro é O Poder da Mulher que Ora. Você tem um poder nas suas mãos, que é a oração. Não é qualquer oração. É uma oração incessante, é uma oração que vem da alma, vem do coração. É você mergulhar em águas profundas, não em águas rasas. Amém? Vamos lá. Em meio à vida agitada, muitas vezes não oramos o suficiente. Ou então, oramos apenas pelas questões mais urgentes e deixamos de reservar um tempo para nos aproximarmos verdadeiramente de Deus, conhecê-lo melhor e compartilhar com Ele os anseios mais profundos de nosso coração. Embora saibamos que Ele é onisciente, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que se passa nos seus pensamentos e no seu coração, no mais íntimo, lá onde ninguém pode ir. Ele vai. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios. Ele quer ouvir o quanto temos a dependência dEle e o quanto precisamos dEle. Isso só acontece em meio à oração. Vamos lá? Aqui é o testemunho dela. Há alguns anos, eu estava tão ocupada trabalhando, cuidando de adolescentes, tentando ser uma boa esposa, administrando a casa, escrevendo livros e viajando para promovê-los, participando de todas as reuniões da igreja, ajudando pessoas necessitadas e procurando fazer todos muito felizes, que acabei deixando de lado a coisa mais importante. Um relacionamento íntimo com Deus. Não que eu tivesse parado de me relacionar com Ele. Pelo contrário. Não conseguia chegar ao fim do dia sem Ele. Lembraram agora? Nós já lemos esse capítulo. Não que eu tivesse parado de orar. Na verdade, estava orando mais do que antes. Por todas as outras pessoas do planeta. Deus abençoa os obreiros, Deus abençoa o grupo das Déboras, abençoa meu pai, o pastor, a missionária, meu vizinho, meu pai, minha mãe. Deus visita aquele familiar, meu pai, que tem vivido no mundo, meu Deus, cego, meu pai, por esse mundo, que ainda não teve um encontro real e verdadeiro contigo. Oramos por todos. Mas quando chega a hora de orar por nós, parece que as palavras fogem. Tudo vira um branco. E como você e eu, como nós teremos uma intimidade com Deus, se não buscarmos essa comunhão com Ele? Comunhão é algo que você não tem com qualquer um. Comunhão você só tem com quem você tem intimidade, proximidade. Tá entendendo? Vamos lá?
Não que eu tivesse deixado de ler a sua palavra. Lia durante horas. No entanto, não dedicava tempo para Deus a fim de que ele falasse comigo de modo pessoal, por meio da Bíblia. Estava ocupada fazendo o que era bom e havia deixado de fazer o que era melhor. Sem que me desse conta, havia me transformado em Marta, em vez de Maria. Aí você vai marcar aí Lucas, capítulo 10, versículo 38 ao 42. Vamos lá? Lucas, a Bíblia já está tão velha, vamos lá. Lucas, capítulo 10, versículo 38 até o 42. Diz assim: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em seus serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? É engraçado. Observe que muitas das vezes, quando a gente está preocupada demais com as coisas e a gente acaba deixando a nossa vida, intimidade, comunhão com Deus de lado, a gente acaba se preocupando com pequenas coisas. Uma coisa que a gente se propõe a fazer, algo que ninguém nos forçou, a exemplo da obra. Às vezes ninguém te forçou a fazer a obra, mas você faz com afinco, você faz com amor. E como esta escritora, ela fazia tudo por um, por outro, por todos do planeta. Ela usa esse termo para deixar aquilo bem explícito que ela se dedicava. Como Marta. Alguém forçou Marta a fazer alguma coisa? Não. Ela estava ali fazendo porque ela queria agradar. Ela queria agradar os hóspedes, inclusive Jesus. E aqui, o fato dela ver a irmã dela ali aos pés de Jesus adorando, a incomoda, ao ponto dela chamar a atenção de Jesus. Senhor, o senhor não está vendo isso, não? Quando nós, entenda algo, quando nós temos comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, e tendo essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Espírito Santo, isso vai colocar tudo em seu lugar. Isso vai fazer com que você faça o que tem que ser feito. Nada te incomoda, porque, em primeiro lugar, você tem intimidade com o Espírito Santo. Quando você passa a fazer as coisas, as outras coisas, as demais coisas, aquelas que podem ser acrescentadas, aquela que o próprio Deus, ele trabalha para o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, o bem-estar da nossa casa, o bem-estar financeiro, o bem-estar em todas as áreas da nossa vida. É Ele que está trabalhando, é Ele que está fazendo. Então, as demais coisas não vão te incomodar, não vão te atrapalhar, porque em primeiro lugar está a sua comunhão com Deus. Quem está entendendo? É como se vocês fossem me responder aí, né? Que beleza. Abstraiam. Quando eu perguntar, quando eu disser assim, amém, igreja? Ou quem está entendendo, vocês não digam, não pensem, a missionária está ficando louca, que gente, não entendi nada, é assim mesmo. É o costume de estar no culto e de falar diante de vocês presencialmente. Eu não gosto desse negócio de vídeo, nem de live, não gosto. Mas vamos lá, né? Então, Marta chega para Jesus e diz: Senhor, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela estava
dando orientações a Jesus. O mestre já não era mais Jesus, o mestre passou a ser ela. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, todavia, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Marta, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entenda que quando você coloca Deus acima de tudo na sua vida, a sua comunhão com Deus acima de tudo, a sua intimidade com Deus acima de tudo, os problemas vêm, as dificuldades vêm, você não vai ficar cego, você vai ver tudo. Você vai ver ingratidão, você vai ver tudo você vai ver. Porém, isso não vai te incomodar. Isso não vai te atingir. Porque você está bem com o seu Senhor. Você escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Me deu vontade de dizer amém, igreja, mas eu não disse. Estou me segurando. Vamos lá? Deixa eu ver onde foi que eu parei. Aqui. Ela dizendo, né? Não reservava tempo suficiente para estar a sós com Deus. Como consequência, fiquei tão fragilizada que não conseguia prosseguir. Sentia-me como aquela casca de ovo, como se pudesse ser esmigalhada com uma pressão mínima. É por isso que às vezes, pessoal, às vezes não. Isso é uma regra, não é uma exceção. Quando nós, mulheres, não temos uma comunhão real e verdadeira com Deus, uma intimidade, é o que precisamos ter, uma intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Quando não temos essa intimidade, além de tudo nos incomodar, nós ficamos sim fragilizadas. Qualquer mal palavra nos magoa, tudo nos machuca. Às vezes, não conseguimos engolir nenhum mosquito. É como se tivesse um vulcão em erupção, prestes a transbordar dentro de nós. Quando qualquer coisa acontece que foge ao nosso controle, que não é aquilo que nós gostaríamos, não é aquilo que nós queríamos, não é aquilo que planejamos, pode ter certeza, muitas vezes não é o diabo. E na sua grande maioria é a falta de intimidade com Deus. Ficamos como essa casca de ovo vazia, frágil, e qualquer coisa é capaz de quebrá-la. Qualquer coisa você explode, você grita, você briga, você sai do sério, se aborrece. Nós somos assim. É por isso que nós precisamos dessa comunhão, precisamos dessa intimidade com Deus, precisamos separar de tudo isso e colocar em primeiro lugar o nosso tempo de qualidade com Deus. Nosso tempo de leitura de Bíblia, sim, é ótima a leitura de Bíblia. De estudo, sim, é maravilhoso. De adorar, colocar um louvor, mas estar na sua intimidade, a portas fechadas, longe de todos, sozinha, em comunhão, de joelhos dobrados e clamando e adorando e buscando a Ele, se derramando diante dEle. Isso é que faz a diferença. É você ser uma mulher cheia da presença do Espírito Santo, cheia da presença de Deus. É como eu disse, os problemas continuarão, mas eles não vão te abalar. Isso não vai frustrar a sua fé, porque acima de tudo você tem intimidade com o Senhor. Vamos lá? Sabia
que precisava ter mais de Deus em minha vida. E nada neste mundo poderia ser mais importante do que isso. Não havia nenhuma outra coisa que seria capaz de saciar minha fome, a não ser a presença dele. Percebi que não era importante para mim guardar e proteger meu relacionamento. Não, eu li errado. Vou ler novamente. Percebi como era importante para mim guardar e proteger meu relacionamento pessoal com Deus em oração. A maneira de evitar esse tipo de experiência pela qual passei é orar sempre e sobre todos os aspectos da nossa vida, de tal modo que isso nos mantenha espiritualmente ancoradas e nos lembre sempre de quais são as promessas de Deus para nós. Essa prática nos manterá concentradas em quem Deus é e em quem Ele nos criou para ser. Nos ajudará a viver do jeito de Deus e não do nosso. Elevará nosso olhar do temporal para o eterno e nos mostrará o que é de fato importante. Nos dará a capacidade de distinguir a verdade da mentira. Olha só. Desviará o nosso olhar do que é temporário para o que é eterno e importante. Nos apegamos a situações, a momentos, a dificuldades que são momentâneas e acabamos desviando o nosso olhar e deixamos de depositar a nossa força naquilo que é eterno, que é a nossa salvação, é estarmos com Ele eternamente. Isso aqui tudo vai passar. Marido, filhos, casa, carro, tudo vai passar. Se nós não tivermos intimidade com Deus, nós vamos ficar. E é isso. Fortalecerá nossa fé e nos dará coragem para crer no impossível. Nos capacitará para que nos tornemos mulheres que ansiamos por ser e acreditamos. Ansiamos por ser. Queremos nos tornar. E acreditamos que podemos ser. Qual de nós não precisa disso? Deixa eu pular aqui, que aqui fala sobre o livro, livros anteriores. Este estudo, essa leitura, irá nos ajudar a nos aproximar do nosso Pai Celestial e sentir os braços dele ao nosso redor. Olha que maravilha. Manter um coração reto diante dele. Vamos lá? Nos ajudará a nos aproximarmos do Pai, sentir os braços dele nos envolver ou ter intimidade. Eu vou colocar aqui, sentir a verdadeira intimidade com ele. Manter o nosso coração reto, retidão de coração. Isso é tudo o que precisamos. Sentir o nosso coração reto diante dele. Viver na confiança de saber que se está dentro da vontade dele.
estar de fato e de verdade no centro da vontade de Deus. Nos ajudará a descobrir de modo mais completo quem é Ele e quem Ele me criou para ser. O que Deus quer de mim? Você já se perguntou isso? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim? Que eu seja exemplo para os meus filhos. Que eu seja alguém que eles sintam um desejo de copiar. Que eles queiram ser igual a mim. O que Deus quer de mim? Que o meu marido sinta segurança em mim. Que o meu marido veja em mim uma amiga que ele possa contar. É um porto seguro. Às vezes nós ansiamos ter isso do nosso marido, mas em vários momentos eles também anseiam ter isso em nós. E se eles olharem para mim e para você, se eles olharem para a gente e ver sempre o ponto mais frágil, mais fraco, eles nunca vão ter essa segurança. A mulher de Deus, ela é forte, ela é firme, sem perder sua graciosidade. Não é como agora que eles falam que a mulher, ela tem que... É porque eu não assisto essas... Eu não estudo sobre essas coisas porque não tem nada a ver comigo. Mas hoje em dia tem um movimento, as feministas, a mulher tem, não é questão de valor, para Deus nós temos o mesmo valor, mas questão de posição, elas acham que a mulher está no mesmo patamar dos homens, mas não é isso que a Bíblia ela vai dizer. A Bíblia vai dizer que nós somos auxiliadoras. E eu vejo a auxiliadora também como um porto seguro. O marido, ele sai e ele volta para o seu porto seguro, para o seu lugar de paz. Então, nós precisamos ser esse lugar de paz. Quando esse marido, ele sai e ele volta, muitas das vezes nervoso, muitas das vezes preocupado, a gente não pode ser aquela que bota mais lenha na fogueira, que joga querosene, não. A gente tem que ser aquela que acalma a tempestade. E o Espírito Santo nos dá essa sabedoria. A intimidade com o Espírito Santo vai nos dar esse direcionamento. Continuando. Eu parei o vídeo? Não. Vamos lá. Nos ajudará, a leitura desse livro nos ajudará a alcançar aquilo que ele tem para nós. Você acha mais fácil? É uma pergunta. Orar pelos outros do que orar por você mesma? Posso orar por meu marido. Nós podemos orar pelos maridos, pelos filhos, outros familiares, conhecidos, amigos e pessoas que nem conhecemos e sobre as quais ouço falar no noticiário com muita maior facilidade do que conseguimos orar por nós mesmos. E aí, é verdade? Isso procede? Quando a gente vê alguém passar com dificuldade no noticiário, na televisão, oh Deus, tem misericórdia, Pai, envia um anjo, ajuda fulano, não é assim? Quando a gente passa na rua e vê um mendigo, vê alguém que sofreu um acidente, oh meu Deus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus, vai lá, Senhor. Às vezes não, a gente passa numa encruzilhada, na estrada, e vem um feitiço, o que a gente faz? Deus está repreendido, Pai, em nome do Senhor Jesus, quebra essa maldição, Senhor. Não é assim? Isso porque identificamos as necessidades das outras pessoas com mais facilidade do que identificamos a necessidade que nós temos da presença de Deus. As minhas, ela falando aqui, são numerosas, por vezes complicadas.
com frequência difíceis de determinar e certamente não são fáceis de categorizar. Nós mulheres sabemos do que achamos precisar. Achamos precisar. A maior parte do tempo. Somos capazes de reconhecer o óbvio. Dá uma paradinha aqui. Ui! Quando a gente vê o marido com amizade, o sinal logo pi, 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 o que é que a gente faz? Filho, essa amizade não é pra você. Mozinho, bem, se afasta de fulano. É assim, não é? A gente consegue distinguir, ver de longe o perigo. E a gente vai lá com os filhos, com uma amiga, com um amigo, e sinaliza. Fulano de tal é falso com você. Cuidado com essa amizade. O que foi, Esther? É o quê? Peguei meu negocinho pra brincar. E a gente consegue com facilidade. É o quê, Esther? Não mexa aqui na minha mesa não, por favor. Identificar. Mas enquanto é nós? A gente sabe o que quer, a gente pensa que sabe o que quer, pensa que sabe o que precisa. Peraí, viu? Olha, se você passar aqui atrás de mim de novo, eu vou pausar o vídeo e vou dar um beliscão em você. Diz assim: muitas vezes, no entanto, estamos emocionalmente envolvidas demais com as pessoas ao nosso redor e com nossa vida diária para sermos capazes de descobrir como deveríamos estar orando por nós. Conseguimos ver o óbvio na vida dos outros, mas quando se trata de nós, da nossa vida, nossa comunhão com Deus, é como se estivéssemos dormindo. Oh, onde estou? O que está acontecendo? Mas a gente consegue ver o óbvio na vida do vizinho, na vida da vizinha, na vida do amigo, na vida da amiga, na vida do colega, na vida do irmãozinho, do coleguinha, do marido, dos filhos. Mas na nossa vida aqui dentro, qual é a sua necessidade? O que você acha ou o que de fato você precisa? E eu vou te dizer, até então, até aqui o que eu li, isso mostra, todos esses exemplos aqui me mostram que eu preciso ter mais ou ter intimidade de fato, de verdade com Deus. Orar por mim, pela minha vida espiritual, pela minha vida em todos os sentidos, pelo meu casamento, pelos meus filhos, em principal, primordialmente, orar pela minha vida espiritual, ter comunhão com o Espírito Santo. Deus, eu preciso do Senhor, Pai. Deus, eu necessito do Senhor. Deus, eu não sou nada, eu sou pequena, eu sou insignificante, eu não tenho nada para te oferecer, Pai. Deus, eu sou iníqua, eu sou pecadora, eu sou suja, eu sou falha. Mas eu me coloco diante do Senhor, meu Deus, assim como um pó, para te implorar misericórdia, para dizer, meu Deus, que eu te amo, que eu te adoro, que eu preciso do Senhor, que não há outro em minha vida além de ti, meu Pai. Não há outro em minha vida além de ti. Mas Ele é Deus e Ele sabe se é verdade ou não. Ele sabe se de fato não há outro na tua vida além dele. Ele vai saber, ele entende, ele sabe. Ele vai lá nos seus pensamentos, no íntimo do teu coração, na tua alma. E Ele sabe.
Se não é o marido que está acima dele, se não é os filhos que estão acima dele, se não é esses problemas com os filhos, com o marido, com a casa, com o dinheiro, com o carro que está acima dele. Mas, ainda que ele não esteja ainda como prioridade, a oração continua sendo importante para que você alcance esse patamar, essa intimidade, essa comunhão. Mas eu não vou orar mais por ninguém. O dia tem 24 horas. Você pode se organizar. Mas o que vai estar em prioridade é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com o Espírito Santo. Deus abençoe meu marido, abençoe a minha casa, Pai, abençoe os meus filhos, visita fulano, visita Beltrano, visita Ciclano, abençoe eles, Pai, mas que eles venham ver em mim, meu Deus, exemplo do Senhor, que eles venham conhecer o Senhor através de mim, que eles venham ver o teu brilho em mim, o teu perfume em mim, meu Pai. Deus, me dê sabedoria, Pai, eu quero ter um encontro verdadeiro contigo, Senhor. Eu quero tocar em tua presença, meu Pai. Deus, arranca de mim esse nervosismo, esse estresse, meu Pai, essa falta de paciência. Oh, Senhor, me dê saúde para que eu possa te servir, te buscar. Pai, me dá condição financeira para que eu possa ofertar na tua casa. Orar pela sua vida, minha irmã, em todos os sentidos. É isso que vai te manter, como a gente leu logo aqui acima, ancorada, um barco. Um barco, ele está navegando, ainda que o comandante, o capitão, desligue o motor. As ondas vão levar aquele barco. Não é assim? Mas a partir do momento que a âncora, ele lança a âncora, aquele barco ele vai ficar ali estático, naquele lugar, parado. A onda pode até balançar ele para um lado, para o outro, mas ele não vai sair, enquanto aquela âncora estiver ali, arriada. Se você começar a orar por você em todos os sentidos da sua vida, com sinceridade, de todo o seu coração, todos os dias, a todo momento, isso será a âncora que vai te deixar firmada a sua vida espiritual, aos pés de Jesus, assim como Maria estava, buscando a melhor parte, como Maria estava, e ela não vai ser tirada de você. Essa âncora vai fazer com que você tenha intimidade. A oração é a âncora que mantém a sua intimidade com Deus. O problema é que às vezes a gente só para orar por um problema quando ele acontece, por alguém. É como eu falei, a gente ora por todo mundo, mas pela nossa vida a gente só para orar com afim, com determinação, com fé, com intrepidez, quando acontece um problema. Esse livro ele vai nos ensinar isso. O poder da mulher que ora, é orar incessantemente. Em primeiro, pela nossa vida. Para que a gente venha passar a ter intimidade com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Algumas vezes, somos tão dominadas pelas circunstâncias que nossa oração não passa de um pedido básico de socorro. Você já sentiu como se você não conseguisse ir a parte alguma? Ou pior ainda, como se você estivesse andando para trás? Já houve momentos em que você perdeu a perspectiva do futuro? Ou será que você nunca teve? Você já se perguntou se pode de fato alcançar o propósito pleno e o destino que Deus tem para você? Você já teve sentimentos de frustração ou insatisfação? Você deseja uma percepção maior da presença do Senhor em sua vida? Quer conhecer a Deus de modo mais profundo? Deseja
servi-lo de uma forma melhor e mais completa, mas sente que não tem tempo, energia ou até mesmo oportunidade de fazê-lo, você precisa passar mais tempo em oração com Ele. Você anseia por abrir seus braços e abraçar Jesus, senti-lo abraçando você. Eu também. Mas eu tenho uma boa notícia para você. É que esse é o modo como Deus quer que você se sinta. Sabe esse vazio? Essa necessidade. Talvez você nem saiba de onde vem, quando vem, nem por que vem. Isso só pode ser preenchido em oração. E é exatamente como Deus quer que a gente venha se sentir. Ele quer que tenhamos essa necessidade dele. Ele quer que tenhamos essa... É como aquela palavra que diz, assim como a corça anseia por águas. É uma música. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. É assim que Ele quer que nos sintamos com relação a Ele. Continuando. Deus deseja que almejemos sua presença. Ele deseja que você encontre sua realização nele e em mais nada. Ele deseja que você caminhe perto dele. Deseja que você cresça em fé e conhecimento da palavra dele. Ele deseja que você coloque todas as suas esperanças e sonhos nas mãos dele. E confie que ele supra todas as suas necessidades. Quando você fizer, ele vai abrir o depósito de bênçãos em sua vida. Isso porque tais coisas são a vontade dele para você. No entanto, nada disso acontece sem oração. Amém, gente? Ainda tem uma página aqui. Não sei se já são 43 minutos. Eu acho que já excedi. Vou fazer o seguinte. Eu vou marcar aqui próximo vídeo. Próximo vídeo. Aqui já tem muita coisa. Sei não. Vai dar certo. E eu quero que você ore junto comigo. Nós vamos fazer uma oração em cima disso aqui que a gente leu hoje. Eu quero que vocês leiam Lucas 10, do 38 ao 42, que foi o que eu pedi para vocês marcarem. E em cima disso, vocês vão deixar aqui no grupo o que vocês entenderam, como áudio, como escrito, como vídeo, vocês vão escolher. E que vocês aprenderam com isso que a gente leu, que a gente debateu não, só eu falei. Vamos debater então sobre isso. Eita! Ui, parou? É assim. A gente vai fazer uma pequena oração em cima disso aqui. Eu quero que vocês meditem.
E eu só vou colocar o próximo vídeo depois que todas vocês virem esse vídeo, comentarem, colocarem aí, fizerem uma meditação em cima desse texto de Lucas 10, capítulo 10, versículo 38 ao 42, que fala sobre Marta e Maria, certo? Sobre o que tem sido sua prioridade. Sobre o que tem sido sua prioridade. E aí eu vou colocar o segundo vídeo depois disso, tá bom? Já tem 45 minutinhos, vamos fechar logo 1 hora de vídeo com essa oração, tá bom, gente? Feche os seus olhos. Se você puder se colocar de joelhos, se você puder estar em um lugar sozinha, só você e Deus, faça. Vamos orar. É momento de oração. Feche os seus olhos. Pai querido, Deus amado. Pai, eu te louvo, te exalto, te agradeço, te bendigo, Senhor. Teu é os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. É tudo teu. Tudo teu. A minha vida pertence ao Senhor. O meu coração pertence ao Senhor. Pai, o meu corpo, alma e espírito pertencem ao Senhor. Pai, os meus filhos, o meu marido, a igreja, o ministério, minha saúde, os meus sonhos, os meus planos, minha vida financeira, meu Pai, minha vida familiar, tudo pertence ao Senhor, Deus. E é por isso que não é justo, Pai, quando eu dedico mais tempo a eles do que ao Senhor, meu Pai. Me perdoa. Me perdoa pelas vezes que eu dediquei mais tempo às minhas preocupações, aos meus medos, às minhas angústias, às minhas decepções, do que ao Senhor. Porque as minhas preocupações não me deram nada. Mas o Senhor foi aquele que me deu tudo. Inclusive a resolução dos meus problemas. Todas as vezes, meu Pai, que eu me vi sozinha, cercada, desamparada, e te busquei, o Senhor estendeu as mãos para mim. Mas eu não quero te buscar apenas nesses momentos. Eu não quero pedir um socorro, fazer uma oração de socorro. Não é isso que eu quero, Senhor. É claro que eu sei que o Senhor é quem me socorre. Mas eu quero, Pai, te buscar e te adorar em todos os momentos da minha vida. Eu quero colocar em prática o que eu aprendi hoje, meu Pai, na leitura desse livro, na leitura da Tua Palavra, meu Pai. Eu quero, Senhor, escolher a boa parte. Escolher a boa parte, Senhor. Deus, esquecer tudo e todos e dedicar o melhor momento ao Senhor. Ter intimidade contigo, meu Pai. E se até aqui, meu Deus, eu estava negligenciando a minha comunhão com o Senhor. Eu estava negligenciando, meu Deus, meu Pai, a minha vida espiritual. Me perdoa, meu Deus. Me perdoa, Espírito Santo. Que a partir de hoje, meu Deus, tudo seja diferente. E que a oração, meu Pai, seja instrumento em minhas mãos, em minha boca. Deus, que a oração, meu Pai, seja ela
por todas as áreas da minha vida e principalmente pela minha vida espiritual, pela minha vida contigo. Seja instrumento de honra, meu Pai, na minha boca, na minha vida. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que eu tenha prazer em te adorar no secreto. Prazer em te buscar no secreto. Prazer, meu Pai, em me derramar diante da tua presença. Só eu e o Senhor, meu Pai. Ah, meu Deus, tu és o meu amigo. Tu és o único que me conhece. Sabe dos meus defeitos, das minhas falhas, das minhas debilidades. Só o Senhor me conhece, Deus. Só o Senhor esteve comigo em todos os momentos. Só o Senhor, Pai. O Senhor está acima de tudo e todos na minha vida. No vale da morte, o Senhor estará comigo. Nas dificuldades, no temporal, no deserto. No momento mais escuro, mais difícil, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre está comigo. Então, meu Deus, que eu possa ter tempo para o Senhor. Mas não somente na dificuldade. Que eu escolha a boa parte, Senhor. A boa parte que é te adorar, te buscar, ter intimidade contigo. Em o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa abençoá-las, meu Pai. Que o Senhor possa fortalecê-las, Senhor. Que o Senhor possa renová-las. Ah, Deus. Que elas sejam como a menina dos teus olhos, Senhor. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Sejam todas abençoadas em nome do Senhor Jesus. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, dessa leitura, então, assim que você terminar de ver esse vídeo, responda para que a gente possa ter mais. Tá bom, pessoal? Para que a gente possa dar continuidade a esse projeto que nasceu no coração de Deus. Porque Ele quer que tenhamos intimidade com Ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Um beijo.